Oi, pessoal, tia Daniela de novo aqui. Agora a gente vai começar a estudar, dentro da língua portuguesa, uma parte que eu adoro, são os gêneros textuais. Só que para a gente chegar nos gêneros textuais, a gente tem que entender primeiro o que é texto. A palavra texto vem do latim e significa tecido. Então, se a gente pensar no tecido, a gente vai imaginar o quê? Que para o tecido existir, foi preciso primeiro as linhas. E as linhas foram se entrelaçando e formando esse tecido. Trazendo isso para o texto de hoje em dia, que já não tem mais a ver com tecido, né? A gente vai pensar o quê? A gente vai pensar nas palavras, que vão se entrelaçando e formando a mensagem, formando algo maior que é o texto. E qual é a intenção de um texto? Todo texto tem uma intenção comunicativa. Quando o autor de um texto o escreve, ele escreve com algum objetivo. Então, para a gente entender os gêneros textuais, a gente tem que entender que todo texto tem um objetivo. Outra coisa que a gente não pode esquecer, eu estou falando muito em palavras, né, que as palavras vão se unindo para formar algo maior, que forme um sentido, mas existem textos que vão ter sentido, que vão passar a mensagem, mas que não utilizam palavras. São os textos não verbais. Aqui a gente tem dois exemplos de textos não verbais. A gente tem uma placa de trânsito e a gente observa que, mesmo não tendo palavra nenhuma dentro dessa placa, a gente consegue entender o significado. Ela tem um sentido, que é o quê? Não é proibido estacionar, né? Esse é o nosso primeiro texto. Tem sentido? Está passando uma mensagem? Sim, então é um texto. Mas ele é não verbal, porque existem textos sem palavras. Eles passam a mensagem, mas não tem palavras. O segundo texto que a gente tem aqui, que a tia trouxe para vocês, é uma história. É uma história com início, meio e fim, mas não tem palavras. Ela só tem imagens, mas dá para entender direitinho o que está acontecendo nessa história. Então, é um texto. Tem sentido, está passando uma mensagem e não tem palavras. Então, é um texto não verbal. Vamos tentar entender? Ela não está completa, tá? Eu trouxe só a primeira parte da história. A personagem principal é a bruxinha atrapalhada. Aqui no primeiro quadrinho, a gente está percebendo que ela saiu para passear com o gatinho dela e, de repente, apareceram dois sapinhos. No segundo quadrinho, a gente percebe o quê? O gatinho está no mesmo local onde ele estava lá no primeiro quadrinho? Não, né? Ele foi para trás da árvore. Então, a gente pensa o quê? Ele deve ter se assustado com os sapinhos. E a bruxinha está pensando, olha bem a carinha da bruxinha. Ela está com aquele jeitinho assim de quem está pensando o que fazer. O que ela decide fazer? A gente percebe lá no terceiro quadrinho que ela transforma os sapinhos, pega a sua varinha mágica e vai transformar os sapinhos. Vamos ver em que ela transformou? Ela transformou em dois patins. E o gatinho já não está com tanto medo, ó, já saiu da árvore. Então, a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Então, é um texto, porque tem sentido, está passando uma mensagem, mas é um texto não verbal, porque não tem palavras. Eu trouxe para vocês aqui agora um texto verbal, porque ele vai comunicar apenas pelas palavras. É um texto que foi escrito para um diário, o diário da Luísa Mendonça. Eu vou ler só um trecho, porque a gente vai explorar bem esse texto daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou ler só um trecho desse diário. Ela tem a data, né, lógico, 27/1/2014, e ela começa fazendo uma saudação ao diário dela. Oi, diáriozinho. Então, ela está falando com o diário. Geralmente, quando a gente começa um texto, a pessoa a quem a gente vai se dirigir fica logo acima. E se a gente faz uma saudação como ela fez, oi, e depois vem o nome da pessoa, né? No caso, é um diário. Mas se vem o nome da pessoa a quem a gente vai se dirigir, tem que ter essa vírgula que ela colocou depois do oi. Tá? Então, ela está sabendo empregar a língua portuguesa, ela está sabendo empregar a pontuação.
e ela disse: Oi, Diáriozinho. As aulas começaram e eu tomei uma decisão importantíssima. Você não vai acreditar. Resolvi entrar para o time de vôlei da escola. Tá bom, eu sei que não sou alta, mas acho que vai ser bem maneiro. Vou parar aí porque eu vou explorar esse texto daqui a pouquinho com vocês, então não vou ler ele todo agora. Dá para entender que a menina está conversando com o diário dela e escrevendo um fato que ela achou super importante, né? Super legal, então ela quer registrar esse fato para futuramente ela ler, quem sabe, né? E deixar ele registrado. Então a gente tem aqui um texto verbal. A gente não precisa nesse texto, se ele é verbal, a gente vai atribuir o sentido, né, o significado do que está passando ali, o sentido da mensagem apenas pelas palavras. A gente não precisa da imagem para entender esse texto. Outra coisa que eu acho legal comentar com vocês, que eu não comentei ainda, é a figura do narrador. O narrador, eu acho que todos vocês já devem saber, que é aquela pessoa, aquela voz que conta a história. Esse narrador, ele pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador que participe dos fatos, né, que esteja ali ligado à história, participando dos fatos, ou pode ser um narrador que não seja personagem, ele apenas sabe o que aconteceu e vai contar. Nesse caso aqui do diário, como o diário é um texto que a gente escreve sobre a nossa própria vida, né? Quem vai escrever o diário vai escrever sobre a própria vida dessa pessoa. Então, o diário, ele é contado em primeira pessoa. Lá na primeira frase, ó, as aulas começaram e eu tomei uma decisão importantíssima, a gente vê que esse eu, ó, o texto está sendo narrado na primeira pessoa. E essa palavrinha eu é o pronome de primeira pessoa. Né? Então, eu tomei. Então, esse verbo, tomei é um verbo, está acompanhando eu, né? Porque fui eu que tomei essa decisão. Então, esse tipo de texto diário é narrado em primeira pessoa. A gente vai falar que é um narrador em primeira pessoa, porque o narrador é aquele que está contando o que aconteceu. E a Luísa Mendonça está contando o que aconteceu com ela própria. Então, está sendo narrado em primeira pessoa. Eu coloquei um exemplo aqui do lado, ó, em azulzinho, para vocês. Ó. Aí coloquei assim, pulei, para vocês entenderem quando é narrado em primeira pessoa. Mas existem outros tipos de textos que não são narrados em primeira pessoa, que o narrador é em terceira pessoa. Eu coloquei um exemplo bem básico aqui, mas depois a gente vai ver isso em outros textos, tá? Quando a gente lê assim algum texto, ele pulou. Quer dizer, a gente não está vendo aqui, quando eu falo ele pulou, a gente não está vendo esse pronome eu. O pronome é qual? O pronome é o ele. Então a gente vai falar que está sendo narrado em terceira pessoa. Depois a gente vai voltar nisso, tá? Mas para vocês terem em mente que narrador é aquela voz que conta a história. O texto pode ser contado, pode ser narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa. A gente acabou de ver o texto não verbal, né? Que é aquele que não tem palavras. E agora a gente vai ver o que é o texto misto. Ele é misto não porque ele tem presunto e queijo, duas coisas diferentes. Ele é misto porque ele vai ter palavras e imagens e a gente só vai conseguir entender o sentido, a mensagem, se a gente interpretar as palavras e também as imagens. Uma coisa vai depender da outra para construir esse significado, tá bom? Então eu trouxe um texto que eu amo. O título dele é O Lobo Maurinho. O Lobo Maurinho tortura a vovó. Aí vamos ver a imagem. O que ele está fazendo? Ele está realmente torturando a vovó? Quando a gente fala em tortura, a gente pensa em coisa o quê? Ruim, né? Mas olha só, a vovó está com cara de quem está sofrendo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo cócegas na vovó. Vamos continuar.
persegue as meninas. Vamos olhar a imagem. Um lobo maurinho perseguindo quem? A Chapeuzinho Vermelho. Lá na história da Chapeuzinho Vermelho, a gente sabe que o lobo que a persegue, ele quer fazer uma maldade com ela, né? Ele quer devorar a Chapeuzinho. Mas o lobo maurinho está levando o quê? Está levando flores. Ah, então será que ele quer fazer alguma maldade com a Chapeuzinho? Acho que não, né? Vamos continuar. Bate nos porquinhos. Ah, e a gente vai lembrar da história dos 3 porquinhos. Mas vamos olhar a imagem. O que o lobo maurinho está fazendo? São porquinhos de verdade? Ele está realmente batendo nos porquinhos, judiando? Não. Os porquinhos são o quê? São 2 cofrinhos. Ah, então será que esse lobo maurinho é um lobo mau? A gente só vai conseguir entender isso lendo o que está escrito, mas também prestando atenção nas imagens. Vamos continuar. Lobo Maurinho se mete em briga. Ah, vamos ver. Então ele é briguento, né? Vamos ver se ele é briguento. Ele está realmente se metendo numa briga. Mas olha só a imagem. Ele está se metendo na briga para bater em alguém? Vocês acham? Ah, não. Ele está separando a briga. Então esse lobo maurinho não deve ser um lobo mau. Vamos finalizar aqui agora a nossa história. E não adianta fugir, não adianta correr, ele vai te pegar. Mas olha a carinha dele. E diante de tudo que a gente leu, a gente sabe que o lobo maurinho não é um lobo mau. Essa história, eu considero essa história muito criativa, porque ela vai desconstruir o que a gente pensa do lobo mau. E brinca com com o próprio nome mau, né? O nome do lobo é Maurinho, mal de mal, mas ele é um lobo maurinho, no diminutivo. Esse diminutivo também a gente pode entender como uma forma carinhosa de chamar o lobo, esse lobo que não é tão mal assim, que não é tão mal assim não, que não é mal, né? Então é uma história e é um texto misto, porque se a gente não observar essas imagens, se não tivesse a imagem da vovó e ele fazendo cócegas, a gente poderia imaginar que ele realmente estava torturando a vovó. Mas a imagem da vovó demonstra que não é uma tortura, que é uma brincadeira. Se não tivesse a imagem, a segunda imagem, do lobo levando as flores para Chapeuzinho, a gente poderia imaginar que ele realmente estava perseguindo a Chapeuzinho. Então, o sentido desse texto, ele não é feito só pelo que está escrito com as palavras. Ele é feito, construído também através das imagens. Gente, eu não poderia deixar de trazer para vocês quem é o autor desse texto, né? É o Gustavo Luiz Ferreira. Ele nasceu em Resende, Rio de Janeiro, e aos 15 anos descobriu sua paixão pela escrita. Além de livros infantis, ele escreve histórias para programas de TV, cinema e revistas. Esse texto que eu estou trazendo para vocês agora aqui, curtinho, falando do Gustavo Luiz Ferreira, a gente classifica como biografia. Agora a gente já está entrando no gênero textual. É uma biografia. E o que significa uma biografia? Bio significa vida e grafia significa escrita. Então, quando a gente tem uma biografia, a gente tem um texto que fala sobre a vida de uma pessoa. Geralmente vai falar onde ela nasceu, quando, aqui não fala quando, né? Mas geralmente fala onde a pessoa nasceu, quando, em que a pessoa trabalhou, onde ela estudou. Aqui está bem resumidinho. Então a gente conheceu agora o Gustavo Luiz Ferreira, que é o autor do texto Lobo Maurinho, que é um livro, o autor desse livro.